me diz aí, qual foi o maior tempo que você levou para ler um quadrinho? No caso, aqui eu tô falando de quanto tempo você levou desde o momento em que comprou o quadrinho até quando efetivamente leu ele. Eu mesmo não saberia dizer qual foi o maior tempo que eu levei para ler um certo quadrinho, mas para efeito de comparação, essa edição aqui eu comprei em 2017 e só agora em 2024 que eu fui ler ela. E, bom, é sobre ela que eu vou falar com vocês hoje. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao Fandom Prime. Meu nome é Cisco e nesse vídeo aqui então eu vou falar com vocês sobre John Constantine Hellblazer Origins, volume 1 e o volume 2. Daí, essa edição que eu tenho, a minha coleção de Hellblazer Origins, é a que traz os dizeres nova edição. Porque anteriormente a Panini já tinha publicado o mesmo encadernado assim, igualzinho esse aqui, só que em papel jornal. Daí essa nova versão aqui, ó, é em papel LWC, que traz nova edição. As mesmas outras republicações de Hellblazer, em capa cartão assim, seguiram esse mesmo esquema. Então, o Infernal também teve isso. E foi a mesma coisa que também aconteceu com a saga do Monstro do Pântano do Alan Moore, que primeiro eles publicaram em papel jornal e depois republicaram em papel LWC. Mas isso é só um detalhezinho técnico a título de curiosidade. Voltando para Hellblazer aqui, para ser justo com o que eu falei no começo do vídeo, eu comprei essa edição aqui em 2017, mas seguindo as minhas manias de leitor, eu só me permitiria ler esse material aqui depois que eu completasse essa coleção aqui. Então, eu só fui completar ela, pegar a última edição de Hellblazer Origins, que inclusive é essa aqui, em 2019. Então, ainda é uma situação muito chata por ser bastante tempo desde que eu comprei até eu ler, só que não é tão dramático quanto 2017, né? Mas, enfim, nesse vídeo aqui eu só vou falar sobre as duas primeiras edições de Hellblazer Origins, que é essas duas aqui, tá? Mas antes de partir então pro interessante aqui do vídeo e o principal que eu quero comentar com vocês, eu quero convidar vocês a seguirem a página do Instagram do Fandom Prime. Lá eu posto umas mini resenhas de alguns materiais que eu tô lendo ao longo dos dias. Então, se você curte essas paradas de Instagram e quer fortalecer o trabalho do Fandom Prime, tá aqui feito o convite para seguir a nossa página lá. Mas antes de mais nada também não se esquece de curtir esse vídeo aqui e se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda. Antes de falar das histórias de Hellblazer propriamente ditas, eu quero compartilhar com vocês a minha experiência pessoal com Constantine, que o meu primeiro contato com o personagem foi com o filme do Keanu Reeves. Curiosamente, eu nunca assisti esse filme completo, eu só assistia partes dele quando ele passava no SBT. Só que mesmo essas partes que eu assisti espaçadamente são muito nítidas na minha memória, que nem, por exemplo, a cena do exorcismo. Mas, de qualquer forma então, eu só fui assistir esse filme completo de uma vez num passado não tão distante assim. Acho que foi agora no ano passado, em 2022, que eu parei para pegar esse filme completo. Mas então, o meu primeiro contato com o personagem Constantine nos quadrinhos foi com o encadernado Hellblazer India, que foi o primeiro encadernado da fase do Peter Milligan que a Panini lançou, que no caso é a última fase do personagem, antes da revista Hellblazer ser cancelada na edição 300. Mas eu já comentei anteriormente aqui no canal que quando eu comecei a colecionar quadrinhos, lá em 2013, tinha essa banca que eu frequentava que vendia quadrinhos muito baratos. Então, mesmo sem fazer a menor ideia de quem que era esse personagem Constantine, porque, bom, visualmente não tinha como fazer a ligação entre aquele filme que eu não tinha visto completo e esse personagem dos quadrinhos. Daí, quando eu vi esse encadernado lá, o India, eu tava baratinho, acho que tava uns 10 reais. Aí eu pensei, vou pegar aqui para ver qual que é dessa, vai que é uma história boa. E realmente eu curti bastante e fiquei fascinado pelo personagem. Tanto que aí eu segui fazendo essa coleção de encadernados do Peter Milligan, que a Panini então só foi concluir agora num passado recente, com os dois encadernados que marcam o início de fato da fase do Peter Milligan em Hellblazer. Então, para vocês verem, eu comecei a ler Constantine justamente no final da revista Hellblazer. Mas tá, isso foi então o meu primeiro contato com o personagem, que já é meio que, a gente pode dizer, já que era o final da revista, que é o resultado de tudo que aconteceu com o personagem ao longo de todos esses anos que a revista teve em circulação, né, durante essas 300 edições.
Mas depois disso, depois de concluir lá na edição 300, no último encadernado, o meu próximo contato com o personagem nos quadrinhos foi justamente na saga do Monstro do Pântano, onde ele fez a sua estreia, na terceira edição do encadernado da Panini. E o mais foda dessa história toda é que então esses meus primeiros contatos com Constantine nos quadrinhos foram de histórias muito boas e fantásticas. E depois disso então, do Peter Milligan e do Alan Moore lá na saga do Monstro do Pântano, o meu próximo contato com Constantine então foi direto nos 952, onde eu fiz aquela série mensal que a Panini lançou do personagem, que muita gente detesta e detona essa fase do personagem, só que eu particularmente gosto bastante dessas histórias, elas me entreteram e inclusive eu não descartaria ela como recomendação para leitores que querem conhecer o personagem. Acho que tem muita gente que é bastante saudosista, então para elas não, tem que ser o Hellblazer da Vertigo e tudo mais, esquece isso aí que é dentro do universo DC e não sei o que, mas porra, mano, não, assim, eu praticamente assim não sigo por essas vias de pensamento, então não descartaria esse Constantine dos 952 como uma recomendação para leitores iniciantes. Só que, claro, depois disso vieram outras histórias melhores do que ela, inclusive dentro dos próprios 952, que depois então dessa primeira série nos 952, teve uma outra fase que aqui a Panini lançou em 2 encadernados, que aí eu acho que são melhores do que essa anterior. E também acho que é uma recomendação muito válida para um leitor iniciante. Mas tá, falando então sobre Hellblazer Origins, eu não diria que essa aqui é uma boa história para quem quer começar a ler o personagem. Porque, apesar de ser aqui o começo de toda a brincadeira e tudo mais, aqui a gente tem um Constantine mais cru. Aqui a gente não tem uma boa aventura com esse personagem aqui como protagonista, fazendo o que a gente imagina que o Constantine vai fazer. Mas calma que eu já chego nesse mérito, tá? Aqui nessa história então, apesar de ser a primeira edição dessa primeira série solo do personagem, a gente pega um Constantine já vindo de outros carnavais, por assim dizer. Aqui então ele está chegando em Londres depois de passar toda uma temporada fora da sua terrinha, e a única coisa que ele quer é descansar. Só que o que ele encontra é um monte de merda para resolver. Que no caso o seu grande amigo do passado, Gary, acabou arrumando uma daquelas para ele. E o que o grande Gary fez foi nada mais nada menos do que liberar um super demônio antigo no mundo. E daí então o Constantine tem que limpar a merda do seu amigo. Nisso então o Constantine vai levar o Gary para os Estados Unidos para resolver essa treta de uma vez por todas. E com a ajuda do Papa Meia-Noite ele consegue resolver sim. Só que não foi um lance nada bonito. Nisso aqui, o Constantine sacrificou um dos seus amigos mais antigos que ainda estavam vivos. E nesse sentido, então, a gente entra no mérito daquilo que eu tinha comentado agora há pouco, de que o Constantine aqui, então, no começo das suas aventuras, já vem de outros carnavais. E não propriamente do que ele vinha das outras revistas, que nem, por exemplo, o Constantine então surgiu na revista do Monstro do Pântano, e por muito tempo ele foi tendo as suas aventuras de coadjuvante ali na revista do Monstro do Pântano e resolvendo outras questões em outras revistas, até enfim chegar na sua própria. E o que eu tô falando agora, então, tem muito disso, tá? Esses outros carnavais nessas outras revistas, mas tem muito do passado do próprio Constantine que a gente vai ver mais pra frente aqui nessa série. Então, essa questão do Gary, ele era um dos seus amigos mais antigos que ainda estavam vivos. E ele agora escolheu sacrificar o seu amigo para resolver toda essa treta com esse demônio, que estava quase destruindo toda Nova York. E essa história aqui do Gary, então, é o primeiro arco que a gente tem aqui na série Hellblazer, que nem durou muito, nem quase que menos da metade aqui do encadernado, só que ela casa muito do que a gente sabia do Constantine até então, que ele é um mago muito astuto, só que muitas vezes filha da puta. Então, ele vai conseguir resolver a parada, só que todo mundo não pode sair como vitorioso, só a situação vai ser resolvida, né, como o pobre do Gary acabou descobrindo. Mas enfim, então a grande história que rola nessas duas edições aqui é essa treta entre o Exército da Danação e o Exército da Salvação. Não sei se é propriamente esses nomes, mas as ideias é assim, sabe, da galera dos demônios e dos anjos. E você pode pensar também que, então a galera dos anjos são a galera de boa, né? Os mocinhos. Só que não, porque essa galera da salvação são tão filhas da puta quanto. Eles
eles saem matando quem tiver no caminho deles ou quem for para atingir os seus objetivos. Então, com Constantine no meio dessa merda toda, a gente acaba vendo umas situações bem complicadas. Aí, para resolver a treta toda, vai calhar que o Constantine vai ter que agir certo por linhas tortas, porque ele vai acabar se aliando com o próprio Nurgle, o demônio que tá lá do lado do exército da nação. Daí o Nurgle vai dar o próprio sangue pro Constantine, e nesse momento então o Constantine vai ter sangue de demônio circulando na própria veia. E esse vai ser um elemento muito importante pro resto da vida desse personagem, né? E com isso eu já digo também que não só aqui nessas edições, mas toda a série Origins, a gente vai ter a introdução de muitos desses conceitos que são inerentes ao Constantine. Esse desenrolar, esse desenvolvimento, o aprofundamento, a gente vai ver nas outras edições mais pra frente na série Hellblazer. Mas então é um aspecto muito interessante da questão de Origins, né? Que a gente vai ter essas introduções e apresentações. E com isso então, eu já trago aqui, amarrar com aquilo que eu falei no comecinho da minha fala, que eu não recomendaria Hellblazer para um leitor iniciante, porque não são histórias então mais aventurescas, por assim dizer, mas a gente não vê um Constantine no auge. Aqui, nessa aventura aqui, dessa treta entre anjos e demônios, a gente tem um Constantine que é mais um observador do que um agente ativo. Claro que ele desempenha um papel sim nessa treta toda e tal, só que não é nada muito... Pô, ele fez uma grande diferença pela sua astúcia, pelos seus conhecimentos mágicos, ele não faz a magia propriamente dita. Ele é só usado como uma ferramenta ali e exerce sua influência, o seu papel nessa história. Só que então, a minha percepção então é que... tudo que os problemas que o Constantine se envolveu aqui nessas duas edições, ele foram resolvidas mais na base da sorte do que por astúcia dele. Tirando a primeira, a história do Gary, né, que ele teve que bolar o esquema todo lá para ferrar com o Gary. Então, tirando essa inicial, a outra treta aqui foi tudo que aconteceu depois, as porradas que ele levou e tudo mais, ele só se safou por pura sorte. Para encerrar aqui então minha fala sobre essas histórias aqui, eu vou falar sobre essa segunda edição, que traz um crossover entre Hellblazer e a revista do Monstro do Pântano, que é uma história bem bacana, em que o Monstro do Pântano vai usar o corpo do Constantine para conceber um filho dele com Abigail Arcane. E é uma história muito foda, que eu achei muito foda, né? Que aí o Monstro do Pântano vai de alguma forma conseguir passar sua consciência e manipular o corpo do Constantine, tirando a alma do Constantine do corpo dele. Daí com isso então ele vai conseguir fazer o rally rola com a Abigail Arcane para fazer um filho nela. Então é um crossover muito bom que eu achei bacana, complementou bastante aqui a história. E fora que então deu uma desafogada na escrita do Jamie Delano, que acho que em muitas partes ele acaba sendo muito verborrágico, se dá pra chamar assim, que ele desenvolve muito o que a gente vai ver aqui nessa série Origins, quem que é o Constantine, como que é na sua essência, no seu íntimo. Então a gente vê muitos dos pensamentos do Constantine, que o Jamie Delano faz aqui então no Origins. Aqui a gente não consegue perceber, quer dizer, consegue sim perceber que é muita crítica ao momento atual que eles estavam vivendo nessa época que essas histórias foram concebidas, o momento atual da Inglaterra, não só da Inglaterra, mas do mundo como um todo. Então tem muita crítica ao liberalismo da Margaret Thatcher, aquela bruxa, né, que acabou ferrando a Inglaterra e o mundo, e também tem muitas críticas às questões de guerra, né? Então tudo isso faz parte do Constantine. Não que ele vá trazer elementos para trabalhar essas questões, só que os pensamentos estão plantados aqui. Então essas questões, esses aspectos que a gente vai conhecer, que a gente vai saber que são inerentes ao Constantine por ações, por atitudes, a gente vai ver futuramente. Só que aqui então, na essência, está plantado aqui.
A minha nota então para essas duas primeiras edições de Hellblazer é 4. Achei que são histórias ótimas, que me divertiram bastante e também me trouxeram muitas reflexões, principalmente nessa questão que eu acabei de falar, da crítica àquele momento atual do mundo. Então eu achei ótimas, só que nem eu já tinha dito anteriormente aqui no vídeo, eu não recomendo essas histórias aqui, não só essas duas aqui, mas toda essa fase aqui de Origins, no caso a fase do Jamie Delano no Hellblazer, para quem quer começar a ler Constantine. Assim, tipo, eu vi o Constantine em alguma aventura aqui e quero começar a ler esse personagem. O que eu vou fazer? Vou atrás das edições definitivas que estão republicando o Hellblazer desde o começo, em ordem cronológica, ou vou atrás desses encadernados aqui? Não, eu não recomendaria isso aqui, sinceramente. Eu não recomendo você fazer isso se você se encontra nessa situação. Eu te recomendaria que você começasse por qualquer outro material, quer dizer, da série Hellblazer, então, eu só li a última fase. Então, ela eu posso te recomendar porque vai ser um bom ponto de partida. Agora, se quiser, então, como eu já tinha comentado, começar pela fase dos 952 ou qualquer outra história, outras histórias solo do Constantine mais contemporânea, aí eu também indicaria como um bom ponto de partida. Só não vou falar assim se é o ideal, porque são histórias que eu não li. Então, tirando os 952, que os 952 eu li, e então confirmo aqui como ponto ideal. Agora, outras mais recentes ainda, que eu não li, não posso te dizer. Só que o que eu quero dizer aqui é que você acumule um pouco mais de bagagem de histórias do Constantine, histórias solos do personagem, antes de se interessar de ir atrás dessas aventuras aqui, dessas primeiras aventuras. Porque, então, apesar de ser histórias que definiram o personagem, elas podem ser muito maçantes para quem não está acostumado com histórias antigas, dessa época aqui, com essa verborragia. Nesse sentido, que são muito prolixas. Acho que tá perfeito. Muito prolixas. Que, bom, é muito texto, é muito pensamento e pouca história acontecendo, sabe? As coisas vão acontecendo sim, só que devagar. Então, claro, se você está acostumado com esse tipo de história, se te agrada, beleza, então vai na fé que você vai curtir. Agora, se não, se você está nessa situação anterior que eu comentei, eu sugiro então seguir pelo caminho que eu indiquei. Então é isso, pessoal. Espero sinceramente que vocês tenham gostado do vídeo e obrigado por ter assistido até aqui. Agora vamos trocar uma ideia aqui nos comentários. Comenta o que você achou do vídeo, o que achou dessas edições aqui, se já leu elas, se está interessado em ler elas, né? E se você não leu elas ainda, só que ficou interessado nessas histórias, comenta se você vai seguir o meu conselho ou não, se está acompanhando a edição Deluxe que está republicando essas histórias aqui. Enfim, fica à vontade que o momento nos comentários é totalmente seu. Só não se esquece também de curtir o vídeo e se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda. Beleza? Então até a próxima!